Agora foi. Então tá bom. Beleza, agora foi o áudio. Tô mais tranquila agora. E espero que vocês também. Ontem a gente fez 2 lives para tranquilizar vocês, para deixar vocês cientes de que o problema não é único, ele está em todas as pessoas. Tudo que você está sentindo, milhares, milhões de outras pessoas estão sentindo também. E a diferença entre nós é a maneira como a gente lida com isso. Tá bom? Então eu queria chamar para conversar comigo aqui nessa primeira live de hoje uma pessoa que é muito especial e está vivendo um momento muito especial. Por quê? Porque essa pessoa é pesquisadora e pensadora de futuro. Futuro. Ela é fundadora do projeto Voicers. Voicers de vozes, né? E eu fico pensando como é ser uma pesquisadora do futuro quando você tem a oportunidade de, nessa vida, viver o futuro. Porque só pode ser o futuro que a gente está vivendo agora, né? Só pode. Então, vou chamar aqui com a gente, vamos ver se ela já está por aqui. Tá sim, querida. Zottini, que é, como eu disse para vocês, uma pensadora de futuro. Ela aponta tendências para o futuro. Tá aí, a Lígia, tudo bom, minha querida? Bem-vinda! Oi, Ana! Tudo bom? Tudo bom? Matando parte das saudades, né? Matando parte da. A gente tá usando 2 aqui. A audição, a visão já ajuda a aproximar aí o gap da saudade. Já ajuda. Eu tenho pensado muito, muito, muito em você, Lígia. Não só porque eu acho que você está aqui vivendo o que é o seu objeto de trabalho, e isso deve ser um negócio sensacional, como porque você está gerando vida. E eu acho que deve ser muito especial e interessante gerar vida num momento como esse do mundo, né? Eu acho que eu ia ficar apavorada, sei lá, morrer de medo. Eu posso contar um pouquinho dessa experiência. Eu também acharia que eu ficaria apavorada, mas eu tô muito no presente, eu tô muito centrada. E a gente vai falar um pouco de como faz cenários futuros a partir do presente. Ótimo, então podemos começar, vamos lá. Como é que faz cenários futuros a partir do presente? Eu tenho, você sabe que a gente se encontrou, gente, só para contextualizar aqui para vocês. A gente se conheceu pessoalmente num evento no fim do ano passado, em que eu fiz uma palestra e a Lígia também fez uma. E a minha palestra era muito pessimista. Falava de futuro de um jeito muito pessimista. Eu acho que eu estava num momento especialmente pessimista da vida, porque eu não sou uma pessoa pessimista, porque eu estava lendo muito filosofia aplicada ao momento de hoje, ao mundo de hoje. E aquele mundo que eu via no fim do ano passado era um muito, muito polarizado, exclusivista, julgador, marqueteiro de si mesmo, produtizado, era um mundo ruim. E eu estava certa de que os algoritmos que permeiam a nossa vida o dia inteiro, todo dia, estavam apenas colaborando para tornar essa polarização pior e para tornar a gente cada vez mais produto da gente mesmo e, portanto, menos humano, né? Menos solidário. E aí veio tudo isso, acabou com o futuro como o conhecíamos e trouxe uma outra perspectiva inteiramente diferente. Então, eu tenho que te confessar, Lígia, que o meu viés otimista aumentou bastante, por incrível que pareça. Maravilhoso, Ana, maravilhoso. E eu acho que é exatamente isso. Você trouxe pra gente a matéria-prima central que uma pessoa que trabalha com cenários futuros, ela mexe, né? A gente geralmente tende a acreditar que quem trabalha com cenários futuros, ou futurista, ou futurismo, tem a ver com viver no futuro e aí conseguir visualizar e trazer para o presente. É muito ao contrário as metodologias que a gente usa. A gente geralmente pega o quê? Todos os sinais fracos e fortes do presente e a partir desses sinais fracos e fortes, que são produtos das pessoas, né, das diversas tribos e bolhas e, enfim, mundos. E aí você começa a trazer os cenários de acordo com aquilo que você desenha como pesquisador da área. Então, a gente diz que tem 3 tipos de cenários. Os possíveis, os prováveis e os desejáveis. Né? E ele tem muito a ver com essa visão mais abrangente de mundo. Os possíveis, aquele mais próximo, nas bolhas, nos mundos, nas tribos mais próximas. Os prováveis, quando você consegue abrir esse patamar um pouco mais.
E os desejáveis têm a ver com você pegar tudo que está acontecendo de humanidade e tecnologia, colocar junto e meio que combater o efeito Black Mirror, né? Aquele que junta o melhor da tecnologia com o pior do humano. Eu acho Que era muito pra... o que eu achava que estava acontecendo, né? Assim, Exatamente. o melhor da tecnologia, o pior do humano, e um futuro muito triste, muito de pessoas fechadas em suas próprias bolhas, olhando as outras e julgando-as o tempo inteiro. E agora, o que que você está vendo? Bom, ainda é muito cedo para a gente dizer qualquer coisa com certeza, né? Desde a Sequoia, que é uma grande agência enfim, de cenários, principalmente para cenários financeiros, eles estão dizendo muito sobre o tal do cisne negro, né? O que é a teoria do cisne negro? A teoria do cisne negro é quando você... uma época, os ingleses lá na Idade Média não acreditavam que existiam cisnes negros porque eles nunca tinham visto um cisne negro. E aí, quando eles viram pela primeira vez, é quase um não ver, né? Como os índios recebendo as caravelas aqui na época do descobrimento. Eu não consigo ver porque não está dentro do meu repertório. Logo, Sim. eu não consigo imaginar nada a partir daquilo. Então, um cenário de cisne negro é quando algo muito inesperado acontece e você não tem as visões para poder traçar a partir daquilo. Mas eu acho que a gente consegue fazer exercícios de acordo com o que está acontecendo agora. Eu venho sendo pedido nos últimos 15 dias para pelo menos conversar o que eu estou achando, o que nesses primeiros movimentos estão acontecendo. Então, mais ou menos 10 dias atrás, se vocês entrarem lá no meu perfil pessoal, vocês vão ver que a primeira bolinha está lá, hard e soft, e é um pouco dessas reflexões que a gente vai conversar aqui hoje. Eu acho que o primeiro ponto, Ana, o mundo ele realmente vai entrar numa primeira percepção de nova economia, que é a economia digital, de uma forma assustada até. A gente está aqui, você está todos os dias ao vivo trazendo aquilo que você que é uma comunicadora, é uma pessoa que faz curadorias de mundos e tenta facilitar pontos para as pessoas. Você fazia isso por alguns meios digitais e hoje você está francamente aqui aberta para poder fazer isso através de um Instagram todos os dias. Assim as empresas estão em home office, assim os negócios estão ganhando perspectiva de venda através de e-commerce, ganhando renda de uma forma que eles não estavam acostumados ainda. Então, a primeira grande tendência e reflexão para esse momento o futuro ele vai chegar mais rápido na camada digital e na camada criativa, que são as duas economias que são as que abrem as novas economias que a gente fala tanto, né? Por quê? Porque está todo mundo em casa, pelo menos assim. Vamos colocar esse todo mundo dentro da bolha dos profissionais que trabalham nos escritórios intelectualizados. Eles foram convidados a entrar num digital massivamente. Esse número não era. Eu tô aqui com a Você S.A., que eu escrevo para eles a cada 2 meses, e a de fevereiro estava lá. 25% das empresas da Cato faziam pelo menos um dia da semana de home office. Esse número caiu no mês seguinte, né? Porque... Sim, claro, né? Provavelmente, um percentual altíssimo delas estão todos os dias agora experimentando essa camada digital. Sendo como colaboradores, como negócio, como, enfim, alguém consumindo. Eu acho que essa é a primeira grande tendência. Digital. Certamente é um mundo sem volta, né? Não tem mais jeito. Mas eu fico muito curiosa para saber como é que o humano se comporta nesse novo mundo digital, que é o meu grande interesse, né? Eu sou uma curiosa do humano. Eu gosto de gente, mesmo quando as pessoas mostram o seu pior, elas me parecem interessantes como objeto de estudo e quando você estuda o outro, você de alguma maneira está estudando alguma coisa escura e sombria em você mesmo. Então, eu tenho muita curiosidade sobre o outro, sabe? E como é que a gente vai se comportar nesse novo mundo digital, nós, humanos? Bom, o digital ele traz uma porta muito grande para o criativo, né? A economia criativa, depois a economia do acesso. E aí ela começa a ganhar nomes muito curiosos que você vai gostar porque tem esse recorte humano. Depois que você faz muita criatividade, porque a criatividade nasce desse repertório que o digital traz, você começa a querer dar acesso. Quando você faz algo muito bacana, a primeira coisa que você quer é dar acesso a ele. Né? Seja os 30 dias gratuitos que a maioria dos streamings estão dando pra gente, liberando os conteúdos, você experimentar aqui um pouco do meu serviço. Essa economia do acesso, ela traz uma outra economia, que é a economia do compartilhamento, do circular, sabe? Eu começo a dar muito acesso ao meu melhor, eu recebo o melhor dos outros em retorno, em acesso, e aí eu começo a ter um ambiente comum onde a gente começa a compartilhar. Depois que eu muito compartilho, eu tenho uma outra economia que nasce, que é a economia do cuidado.
né? Porque não é só as estrelinhas que eu dou lá no aplicativo, ou enfim, que eu faço revisões ali no site que eu comprei, ou eu conto para todo mundo que eu amei a live da Ana e conto, enfim, para todo o meu universo no Instagram. Eu começo a cuidar daquele lugar comum. Quando eu cuido muito, o que acontece? A confiança se instala. Então, o patamar mais sutil nessa soft economy que a gente fala tanto no Voicers é a economia da confiança. Tem tecnologias que podem até trazer mais transparência para que a confiança fique mais perene. Mas o último estágio desse suavizar, desse sutilizar da economia é essa economia da confiança, tá? E aí, o mais legal é que tudo que a gente vê na economia, ela se traduz nas pessoas. Não existe economia digital se a pessoa não é digital. Sim. Assim como não tem a economia criativa se não é criativo, do acesso ser acessível, do compartilhar se eu não sei compartilhar, e do cuidado se eu não sou cuidadoso. E aí, se eu não for confiável e confiante, eu não tenho como participar dessa nova economia, desse layer, dessa camada da economia. Então, assim, o humano, ele é quem protagoniza esse processo. A tecnologia, ela é neutra. Ela só potencializa, ela massifica, ela democratiza, se a gente assim permitir, através dos nossos usos, mas ela acaba sendo um produto daquele que está usando. E eu tenho um olhar muito otimista, você sabe disso, né? De tudo aquilo que eu vejo das máquinas se desenvolverem, eu também vejo os humanos se desenvolverem. E eu acho que esse período aqui dentro de casa está pedindo às pessoas um convite para uma parte da população que muitas vezes não é a maioria, mas que tem um grande domínio sobre a maioria, elas estão sendo convidadas a estar nesse lugar de retiro. Eu não sei se você já fez retiro na sua vida. Você já fez? Não, nunca fez fiz. Algum tipo de experiência onde você, meditativo ou musical, onde você olha para dentro? Muitas vezes. Nesse lugar, a gente sabe que a hora que eu paro e olho para dentro, que eu me retiro, né, da grande conversa fora, eu tenho acesso a coisas internas que no dia a dia barulhento, seja da nossa mente, seja do nosso dia a dia super confuso, super ocupado, a gente não tem esse tempo. A gente está tendo esse tempo. E é por aí que eu acho que a gente vai ter bastante pessoas ganhando novas visões de mundo. Internos, primeiro. Então, Lígia, essa é a minha grande curiosidade, porque o que eu estava vendo acontecer é que você tinha a gigantesca polarização. E, de alguma maneira, você era permanentemente julgado. Ou você estava neste lado da polarização, ou neste lado da polarização. E veja, não estou falando da polarização política, partidária, eu estou falando de todos os setores da vida. Você era muito preto e branco, as camadas cinzentas tinham desaparecido. Então, a ponderação, o bom senso, o tempo para pensar antes de emitir uma opinião, eram coisas de que eu reclamava demais, porque me cansa muito ter que emitir opinião em 20 segundos sobre absolutamente qualquer coisa. Eu preciso de tempo para fazer isso. Me custa muito ter sempre um tom de voz alterado. Eu gosto da ponderação. Eu gosto de ouvir. Eu acho que os julgamentos precipitados são apenas isso, julgamentos precipitados. Então, eu não me encontrava em nenhum lado da polarização. E o que eu estou vendo acontecer nesse momento é que essas vozes hiperpolarizadas estão frágeis dentro de um contexto que é novo e diferente, que é de uma maioria das pessoas que efetivamente está olhando para si e olhando para o outro. Estou sendo muito poliana, muito bobinha, ou isso está acontecendo? Não, você está sendo Ana fora do padrão, não poliana. É bem isso que está acontecendo. Eu acho assim, Ana, existem muitos mundos. Você vai sempre me ouvir falar sobre muitos mundos. Eu falei com uma amiga sua, a Patrícia, 2 semanas atrás, numa live com ela, que a gente falou sobre bolhas, né? Patrícia Tucci, linda, maravilhosa. Beijo pra você. Linda demais. E aí, desse lugar, a gente tem muitos mundos dentro do mundo. A gente divide o mesmo planeta, ou seja, o mesmo espaço, planeta Terra, aqui a cidade de São Paulo, quem está em São Paulo, Brasil. A gente não divide o mesmo tempo. Tá? Eu acho que quando você sente a polarização, é quase como se a gente tivesse voltado algumas décadas atrás, de repente aqui no Brasil, numa pós-ditadura, no planeta, numa pós-guerra, e você imaginar que de repente a Guerra Fria ainda existisse ou a ditadura ainda existisse. Né? E aí desse lugar, a gente percebe que tem uma camada muito grande que nunca se moveu de lá.
Então, o que acontece? Eu brinco que o futuro é o presente de um outro lugar. Então, no planeta, a gente tem ilhas que estão mais no futuro e tem ilhas que estão mais no passado. E aí a gente começa a entender o presente de cada um. Então, quando a gente vê essa polaridade hoje mais exposta, e a hora que ela está mais exposta, mais pessoas ganham consciência de que ela é dura demais e que o mundo é complexo demais para a gente finalizar. Guerra Fria, a esquerda e a direita, aqui e lá. Não tem mais mundo quadradinho, encaixotado, que pode ter tanta polarização como explicação. Né? A gente precisa ter essas nuances todas, seja de cinza, seja de multicolores, seja de intersecções de bolhas ou de mundos. Não tem outra forma de encarar um momento como esse, que ele é tão incerto, ele é tão complexo, ele é tão inesperado, de forma binária. Não vai ter respostas nesse mundo que a gente estava acostumado a, pelo menos, ver invadir nos últimos 4, 5 anos no planeta. Isso não é só no Brasil. Então, eu acho que você vê, por exemplo, desde liderança pública e privada sendo expostas diariamente, porque na hora que ele polariza, ou ela polariza, enfim, o ser humano polariza e não dá as respostas necessárias naquele momento, as pessoas começam a aprender em massa que não dá para escolher ou um lado ou um outro. A gente precisa ter esse tempo de ponderação que você disse. Do contrário, vai ficar mais difícil o lugar que nós já estamos, porque ele não é fácil. Ele é dificílimo e a gente está vivendo um assunto, a gente está sofrendo por causa de um assunto que não é de domínio público. Quando você fala de saúde, este é um assunto que está muito concentrado na mão de cientistas e médicos. Então você pode querer loucamente dar a sua opinião sobre a cloroquina, ou a hidrocloroquina, ou a hidroxicloroquina, mas, desculpa, você vai ter que ler muito sobre isso para começar a emitir opinião. Não dá para dizer assim, eu sou a favor, ou eu sou contra. Não faz sentido, não faz sentido. Então, as opiniões rápidas, sabe? Tipo assim, eu atirei primeiro, no meio da sua cabeça, porque me parecia que era só isso. Eu precisava sacar primeiro e atirar primeiro bem no meio da sua testa, para você não ter mais nenhum argumento e para que o meu grupo e o meu argumento vencessem. Tá mais difícil fazer isso, porque você tem que fazer isso dentro de um contexto, de um assunto que não é de domínio público, sobre o qual é muito difícil emitir opiniões rasteiras, simples, né, tolas, porque você imediatamente vai ser desmascarado como o tolo que é querendo emitir opinião sobre um assunto que não te pertence. Exatamente. Então, para mim parece uma tempestade perfeita, sabe? Tudo colabora para que a gente efetivamente tenha que pensar na gente. E tenha que descascar algumas coisas que disfarçam quem a gente é no dia a dia. E aí é que eu queria chegar com você. Além disso, tem outras tendências, tipo um consumo diferente, uma visão diferente do que você quer da sua vida. Tem máscara caindo pra caramba aí, né? Um monte de máscara caindo, né? É uma chuva de máscaras. Você acha que isso vai tornar as pessoas diferentes e mais conscientes para consumir, para amar, para ver o outro como ele é, formar o que eu chamo de consciência social? Você está nesse caminho? Sim, sem dúvida. Eu acho que desse lugar interno, né, de olhar internamente que a gente está vendo aqui, eu trabalho com pesquisas de tecnologia e de tendências humanas também. E aí você percebe que tem muito excesso de consumismo, né, quando você olha na economia, e tem muito excesso de tecnologia quando você olha no comportamento hoje social das pessoas. Mas também tem muitos excessos compensatórios em nós. Né? Seja aquele sapato que eu comprei, não sei quantos modelos, porque eu gostei do modelo, mas você tem quantos pés? Eu tenho só 2, entendeu? E quantas vezes você usa aquela quantidade, talvez, de roupa, de tecnologia, enfim, de comida? As pessoas sabem os seus excessos. O meu já foi muito sapato, tá? Então, assim, eu falo pro sapato porque era a minha realidade. Quando você tem essa vida que a gente está vendo agora, a gente praticamente vive de roupa confortável dentro de casa. Você não vai se arrumar inteiro e pôr o salto alto para descer daqui para a cozinha, entendeu? E passar roupa, aquele trabalho que dá. Socorro, não passo. Não. Isso não. Roupa que não precisa passar. Exato, eu também sou dessa. Eu não passo roupa, a gente tira da máquina e passa com a mão. E é roupinha que não amassa tanto. Então, desse lugar, eu acho que a gente está sendo convidado a entender quais são os nossos excessos. Porque eu não acho que os 2 primeiras vertentes, consumismo
econômico e consumismo tecnológico se resolve enquanto a gente não entender quais são os nossos próprios excessos. Eu estou vendo aqui, por exemplo, excessos de alimentação que não estava tão regrada assim, excessos de eu estou ocupada demais, entendeu? Um excesso de, talvez eu tenha essa verdade acontecendo aqui em casa. Hoje tem 2 escritórios, o Voices, do marido, o homeschooling do enteado que começa daqui meia hora, entendeu? Então, assim, quais eram os excessos de não tempo que eu não tinha para ver todas essas coisas acontecendo ao meu redor? Eu acho que só isso vai ensinar a gente eu estou consumindo aquilo que é necessário, eu, particularmente, estou gastando de 30% a 40% menos, né, nesse último mês, do que eu gastava no dia a dia da minha vida. E eu já tinha limpado muito excesso, tá, Ana? Eu já vinha nesse processo de ter uma vida mais simples, né? E agora eu consegui chegar num patamar onde eu sei qual é a quantidade financeira que eu estou precisando por mês para ser feliz, para ter uma vida mais tranquila, onde eu possa cozinhar, onde eu possa cuidar das pessoas que estão ao meu redor. É óbvio que eu estou sentindo falta de sair e ter esse contato humano. Mas a hora que eu sair, eu tenho certeza que eu vou olhar 2 vezes para aquela vitrine ou para aquele consumismo, de repente, de comer uma comida mais rápida, porque eu estou muito ocupada, porque eu estou vivendo esse momento agora. E eu acho que cada um vai estar olhando quais foram os excessos que foram obrigatoriamente removidos para uma vida que começou a nascer de forma mais simples e mais próxima, né? Eu acho que eu iria por aí. Próxima, eu acho que é a palavra. Eu vi aqui alguns comentários dizendo a maioria das pessoas não pode nem se dar a esses excessos. Claro, exatamente. O que acontece, gente, é que a gente está falando de uma camada de pessoas aqui que, sim, pode se dar alguns excessos, se esconde atrás de alguns desses excessos, e é muito importante que essas pessoas acordem, porque é importante que nelas desperte alguma consciência social. A gente está falando de pessoas que são privilegiadas. E elas não são privilegiadas porque elas têm uma culpa enorme disso, não. Elas provavelmente receberam esse privilégio, elas herdaram esse privilégio. Essa é a história da nossa sociedade. Ora, se você continua sentada em cima do privilégio e não faz nada sobre ele e fica se escondendo atrás de excessos, você passa sim a ser responsável pelo seu privilégio e passa sim a ser responsável pelo não privilégio de outra pessoa. Por isso que é importante que você desperte a sua consciência social neste momento, vendo a quantidade de máscaras que você usa e o tanto de excessos que você vive. Porque quando você faz isso, você desperta em você a sua consciência social, a sua consciência do seu lugar de privilégio e do não privilégio do outro. E as coisas começam a mudar a partir daí. Estava aqui respondendo alguns comentários, Lígia, porque é importante, assim, às vezes as pessoas pegam no meio do caminho e acham, sim, essas 2 privilegiadas falando do que vai mudar. Sim, é justamente isso que a gente está tentando fazer, criar em outras pessoas a voz da consciência. Não, perfeito, Ana. Até porque a sociedade, ela move nessas camadas. Você colocou muito bem. A hora que... a última vez que a gente almoçou, eu tinha acabado de ler uma frase que me impactou muito. Que dizia assim: privilégio não é algo que você escolhe ter, mas é algo que você escolhe ver. E a partir do momento que você vê, você toma essa consciência social. Se você está numa posição de privilégio, você começa a agir de alguma forma dentro do seu ecossistema da sua vida em direção a isso que você está vendo. Entendeu? Então, tem sim uma importância muito grande essa consciência que está acontecendo nessa camada mais privilegiada nesse exato momento, porque é aí que a gente vai começar a ver refletido coisas em camadas que a gente não tem tanto... a gente não tinha tanta possibilidade de empatia. Pelo simples fato de eu estar muito ocupada porque eu tinha excesso de muita coisa. Entendeu? Eu acho que é bem nesse lugar que você colocou. Falta de tempo, né? Você sabe que eu estava conversando outro dia com uma das pessoas que trabalha com a organização que reúne as ONGs, reúne as organizações não governamentais que buscam verbas, recursos para ajudar outras pessoas. E chegou-se inesperadamente a uma quantia inédita em arrecadação para as ONGs no Brasil, ultrapassaram a marca de R$1 bilhão, que é uma marca inédita no Brasil, no período de tempo, nesse tão curto período de tempo. E eu disse, bom,
Não é falta de vontade ou de solidariedade. Pode ser falta de tempo, pode ser falta de consciência social e pode ser falta de tempo de pensar no próprio privilégio, de olhar para a ausência de privilégio do outro, né? Então, você acha que isso vai se manter ou que aquela máquina poderosíssima do consumo e de nos fazer sempre achar que a gente está precisando de alguma coisa a mais, vai vir, vai nos atropelar e a gente vai esquecer tudo isso? Porque vão tentar isso, né? Vão tentar dizer assim, imagina, aquilo não foi nada. Passou, não aconteceu. Se você pensar direito, fecha o olho aí. Foi uma fantasia da sua cabeça, tá tudo normal, nada aconteceu, né? Não, as grandes tendências hoje do mundo é essa famosa frase aí do novo normal. Nem sei se eu gosto mais dela, porque eu já escutei tanto, mas existe, assim, uma verdade do comportamento humano, do behavioral, né, do comportamental humano, que eu consigo mudar um comportamento a cada... se você permitir que uma rotina seja alterada durante 21 dias, tá? 21? Nós já estamos que bom há 21 saber. dias fazendo esse novo tipo de vida. Eu acredito que muito comportamento vai ser alterado por conta desse... Só por biologicamente falando, tá? Isso é um comportamento biológico. Você quer mudar um hábito alimentar? Coma aquilo que você não está acostumado durante 21 dias e tente comer algo... vamos pensar um açúcar. Tente comer o açúcar depois de novo, ele vai ter um outro gosto, o seu cérebro já vai ter capturado outras sinapses. Então, isso com hábito de esporte, algum tipo de coisa que você queira aprender, alimentação, a gente tem esses 21 dias. Eu acho que a gente já está há 21 dias, a gente vai ficar muitos mais 21 dias nesse novo processo aí. A gente não tem ainda a data de saída da quarentena. Então, assim, eu acredito muito nessa capacidade de mudar comportamento só pelo fato biológico dos 21 dias. Eu brinco que por onde você está na quarentena é o mundo que você vai encontrar quando você sair. Tá? Então, assim, o que você conseguiu de fato ganhar internamente dentro do seu micro ecossistema, que é o seu lar, a sua casa, a família, enfim, o lugar que você tá, provavelmente é a frequência, você me escuta muito falar em frequência, né? Frequência, consciência, que você vai encontrar do lado de fora. Tá? Se você ficar só no materialismo de assistir coisas que vão te deixar alarmadas, ou então ler situações onde você sinta muito medo do que está acontecendo, a gente tem que ler, a gente tem que se informar, sim, de fontes que você confia, mas se o sentimento é medo, você provavelmente quando sair vai encontrar um mundo bastante parecido com isso, entendeu? Se você consegue absorver as informações, né, e ter esse momento de pesquisa para ver como é que todas as tendências, todas as pessoas que estão pensando isso de uma forma saudável, você provavelmente vai encontrar essa visão. Porque toda vez que você tem uma visão de mundo, Ana, você começa a ter ações de acordo com aquela visão. A visão, por isso que é tão importante, a visão, o propósito, essa coisa toda. Porque geralmente você vai colocar a sua vida inteira alinhada dentro daquela visão. Então, a pergunta atual qual é a visão que está te alimentando hoje? É por aí que a gente tem que prestar atenção. Porque provavelmente é aonde você vai agir quando você sair. Entendeu? O mundo que você vai encontrar. São muitos os mundos. E a gente só tem 24 horas. Isso acontece para todo ser humano. Quando eu zero um dia, eu começo de novo ele. De que lugar? Entendeu? Tem a ver com a visão que você tem daquele mundo. Mais expandida, menos expandida. Mais interiorizada, menos interiorizada. Só materialista, mais consciencial, mais social, mais... Sabe? Visão expandida não é daqui para cima. É o aberto, entendeu? Quanto mais eu consigo colocar naquilo que eu vou trazer para o mundo, entendeu? Nossa, você me fez pensar agora numa coisa incrível, porque de verdade o que a gente está vivendo agora é o que a gente vai encontrar lá fora, porque está em sintonia com a gente, porque está na frequência que a gente está. Ou seja, eu devia me concentrar em fazer alguma coisa profundamente produtiva para mim, que eu acredite muito, para plantar essa semente em mim e poder enxergá-la no mundo lá fora depois, né? É isso aí. Nossa, você botou uma minhoca gigante na minha cabeça agora. Que bom!
E esse Né? desconforto que a gente está sentindo, Ana, tem a ver. Isso quem falou foi o biólogo, né? O Átila Yamarino. Tem a ver Sei. com o luto que a gente está sentindo, entendeu? Tem Uhum. algo que morreu mesmo. Em você morreu, em mim morreu. Tem uma coisa no mundo que já não é igual, entendeu? A gente vai sair no mundo e ele vai estar diferente. Vamos falar economicamente? A hora que os Estados Unidos colocou 25% do PIB, a hora que um Guedes aqui falou, olha, eu vou colocar a quantidade de bilhões de reais que eu salvei na reforma da Previdência, em 10 anos eu vou botar agora, né? Economicamente, a gente vai estar num outro lugar, entendeu? Então, que lugar é esse? Que nenhum pós-guerra, nenhuma grande depressão foi capaz de fazer, né? E a gente já está nele. É que agora o foco principal são as vidas e a gente sair dessa parte médica juntos. A hora que a gente sai dessa parte médica, vai ter uma parte financeira, um mundo muito grande para ser reconstruído. E esse mundo muito grande para ser reconstruído, ele já está sendo exercitado agora. A hora que você doa o seu tempo, você sabe qual é o valor da sua hora. Eu sei qual é a minha. Cada um que está aqui assistindo, a gente sabe o valor das suas horas. A hora que você está doando isso, você está exercitando o acesso. Né? O acesso que não necessariamente é comprado com dinheiro. Eu acho que esse vai ser o nosso maior ganho. Onde as pessoas, qual que é o seu melhor... Você está dando o seu melhor. E eu estou dando nesse momento o meu melhor aqui. E a gente não envolveu em nenhum momento financeiramente nenhuma troca. Entendeu? Então, que lugar é esse aonde a gente vai seguir ajudando as pessoas, cada um na sua forma de entregar o seu melhor, que não envolva em massa uma troca financeira? Para mim, esse é o maior aprendizado desse momento da vida. E é verdade, o mundo capitalista tem alguns pilares que são muito importantes, né? Você ter um déficit público sob controle, você passar pelo FMI, ser aprovado por aquele organismo internacional que diz você é responsável, você tem suas finanças em ordem, é uma visão de mundo que pelo menos tem uma imensa rachadura a partir de agora. Porque Exato. ninguém, nem os conscientes e que fizeram o dever de casa e nem os responsáveis que jamais fizeram, sairão da mesma maneira dessa situação. Então, né? O Financial Times já tinha pedido, né, no meio do ano passado, que a gente fizesse um reset no capitalismo. E ele não estava falando que a gente deveria assumir o comunismo ou o socialismo. Não vamos polarizar isso. Ele estava pedindo que a gente, enquanto humanidade, repensasse isso. Eu acho que de uma forma dura, né, com um vírus, com uma pandemia global, a gente está fazendo a agenda de dos meios de comunicação financeiro mais respeitado do planeta, que vai precisar de um reset, Ana. E aí, exercícios como o mundo já está fazendo, não sei o quanto o seu público aqui já ouviu falar, mas eu vou trazer até para ficar como lição de casa, tá? Sobre possíveis rendas básicas universais, sobre a gente fazer um serviço, né? E renda básica universal não é bolsa para ninguém ou uma bolsa aqui. É como se todo ser humano tivesse, de nascença, a habilidade de ter alimentação, ter saúde, ter a parte de moradia, ter a parte de educação e algum nível de entretenimento minimamente garantido. Né? Gerado pela lucratividade que, enquanto sociedade, a gente faz através das empresas. Né? Que mundo seria esse se a gente pudesse garantir minimamente isso? De forma bem rudimentar, toda essa ajuda que o planeta está dando, e ainda vai ter que dar muito. Né? A gente só começou. Financeira para quem está mais necessitado, ou para os países que vão precisar de mais ajuda. Não chegou ainda com força numa África, por exemplo, um vírus desse. A gente vai ter que se solidarizar e trazer dinheiro, e trazer soluções para aquele lugar. É um exercício de renda básica universal. E a gente pensa tanto nisso, né? Assim, a gente já falou tanto sobre isso e parecia uma coisa tão absurdamente distante para a maioria das pessoas. E de repente você é simples, é só olhar para o lado e ver, não vai ter emprego para 7 bilhões de pessoas. E você consegue materializar o que é gente que não tem emprego e que não tem a capacidade de fazer o corre diário e que está com fome. É isso, simples assim. Nem não vai ter emprego, não vai ter comida. E como é que você pode estar bem com todo esse tempo sem excesso que a gente está tendo nas nossas casas? Eu acho que teve muita gente que acordou com vontade de pôr comida na mesa de alguém e arranjou algum projeto social que você, de alguma forma, fez os seus recursos virarem comida na mesa de alguém.
Porque Uhum. você sabe que é só isso que você está cuidando agora, que a comida chegue na sua mesa, entendeu? Uhum. Então, eu não tenho como não acreditar que isso não vai impactar as pessoas, Ana. Olha, Nós estamos profundamente impactados já. eu tô com você. Assim, eu sou aquela pessoa que sempre pensa que alguma coisa pode dar errado, porque em geral dá. E também aquela pessoa que, quando não tem resposta para alguma coisa, imediatamente procura no dinheiro. Porque o dinheiro é resposta para quase todas as perguntas no mundo, infelizmente, né? Quando você não sabe por que uma pessoa está se comportando daquele jeito, por que uma empresa está fazendo aquela campanha, por que um político tomou tal rumo, pensa no dinheiro. A resposta quase sempre está no dinheiro. O dinheiro Segue a explica trilha do muita dinheiro, coisa. né? Segue a trilha do dinheiro, exatamente. Explica muita coisa. E, sinceramente, eu espero que no fim disso o dinheiro explique menos coisas. E essa lição básica que eu aprendi lá no jornalismo lá atrás já não seja a resposta para todas as perguntas. Não quero achar que isso é uma ilusão de quem está em casa há 30 dias fazendo a própria comida e se preocupando com outras pessoas, mas é, eu acho que a gente chegou num limite. E era isso que me deixava muito pessimista. E eu estava muito triste no fim do ano passado por causa disso. Eu achava que a gente estava de frente para um muro, e se você virasse para o outro lado, era outro muro. E, É. e, e para mim estava muito difícil transitar ali entre esses dois muros, sabe? Então, a minha tendência era me fechar e dizer assim: deixa eu ficar aqui confortável na minha posiçãozinha, porque não está confortável caminhar para lugar nenhum. E eu estou me sentindo muito mais tranquila de fazer caminhadas, não literais, obviamente, caminhadas emocionais, porque eu estou vendo gente do meu lado que pode me acompanhar nisso. Não, maravilhoso. Eu não sei se todo mundo sabe, não sei nem se você sabe, Ana, mas boa parte do que eu estudei a vida inteira de tecnologia, minha carreira nas grandes corporações, as pesquisas, a curiosidade que eu sempre tive sobre o futuro, ela é de tamanho igual à curiosidade que eu tinha sobre o passado, tá? Então, boa parte, desde menina, assim, quando caiu o primeiro computador com 15 anos, eu tenho 40, na minha mesa, e caiu literalmente, da biblioteca do meu tio, o livro Era os Deuses Astronautas, né? Uau! Do Eric von Däniken, eu falei, bom, eu gosto desse barato de futuro, essa é a carreira que eu vou perseguir, mas me impactou muito, né, saber que tinha tecnologia avançadíssima em civilizações muito antigas. Então, Uhum. eu ia para um lugar no mundo, visitar um laboratório de ponta, numa cidade central do planeta, eu dava um jeito de correr, porque curiosamente tinha um sítio arqueológico ali perto. Eu estava em Londres, eu ia para o Stonehenge, eu estava ali perto da cidade do México, eu ia para as pirâmides do Sol e da Lua. Eu fiz isso desde que eu comecei a viajar, desde os 20 e poucos anos. E o que eu posso garantir para você, estudando essas civilizações antigas, as maias, a egípcia, todas essas que moram no nosso imaginário, quem minimamente tem curiosidade de ver a história, ela se repete num padrão. Como pesquisador, os padrões me interessam, que é alta tecnologia com baixa humanidade, tá? Quando a civilização atingia isso, eles conseguiam ter uma sociedade altamente tecnológica, mas por algum motivo, geralmente alguma liderança, né, acabava influenciando aquela sociedade. Parar de colaborar, entendeu? Ela perecia, né? É quase como se essa natureza que rege todas as coisas, o planeta, as pessoas, enfim, ela tem um balanço. Você não pode ter alta tecnologia e baixa humanidade, tá? Senão alguma coisa vai acontecer. Pode ser uma catástrofe, sei lá, os dinossauros foram extinguidos, já tivemos grandes enchentes, vem um outro povo e leva você embora. O ponto é, a gente está de novo num momento de virada, né? Alta tecnologia, que vai encontrar a gente nos próximos 20 anos, muito maduro. Ainda tudo que a gente vê hoje é brincadeira de criança. A inteligência artificial é ruim ainda, o óculos de realidade imersivo também não está bom o suficiente. E cada uma das tecnologias que a gente vê, elas não estão maduras, né? Elas vão estar em 20 anos. É a nossa chance de virar essa história, esse padrão que se percebe na sociedade, sabe? E eu tenho muita clareza que tem pessoas acordando. E esse tipo de pandemia, de evento global, chacoalha planetariamente muita gente. Eu quero acreditar que
vai ser o patamar das nossas próximas 2 décadas, para que quando tudo isso estiver super maduro e conectado, que são essas tecnologias, as pessoas vão estar no mesmo patamar, entendeu? Para a gente parar de achar que é alta tecnologia com aquela humanidade bem, bem baixa, bem sofredora, que são esses filmes todos que a gente adora assistir, mas que é distópico, né? O humano ali é um humano que é devastado, é do fim do mundo, né? Eu acho que é por aí que a gente vai sair dessa quarentena, dessa pandemia global aí nesse período de 1, 2 anos, para poder pavimentar os próximos 20, né? Para ter essa maturidade em equivalência com a tecnologia que a gente vai ter. Porque é muito poderosa, tá? Sim, eu acho que se a gente... muito poderosas. Tomara que a gente consiga alcançar algum patamar de justiça social para aproveitar com mais tranquilidade e mais juntos tudo que o mundo vai nos oferecer, né? É isso aí. Lígia, como é que você está... Vou te fazer uma pergunta pessoal, desculpa se eu invadi muito o seu território. Como você está se sentindo, sabendo que daqui a pouco vai nascer uma bebê, uma menina, e que vai estar nesse mundo, nesse novo mundo, né? Nessa nova situação? Ana, eu acredito muito que... Bom, se você entrou numa seara pessoal, eu posso falar um pouco naquilo que é quase uma crença barra exercício de fé, né? Essa não é meu lado cientista, é o meu lado mãe humana. Eu acredito muito que a gente está numa fase de transição muito forte de seres humanos, né? De frequência, de visão, de energia, enfim, de realidade humanitária mesmo, porque eu não acho que a gente vai perder essa oportunidade de fazer essa virada planetária, sabe, em 20 anos. E eu brinco, então, que a maternidade, para mim, está sendo essa ferramenta linda de impacto social futuro, sabe? Eu acho que está vindo muitas crianças, e quem tem criança ao redor, sabe, né? Essas que têm até 20 anos, crianças até 20 anos estão sentindo que eles são seres mais sutis. Tem uma sensibilidade, tem uma realidade mais conectada. É um padrão também, eu não tenho ainda dados oficiais de tudo isso, mas a gente pode chamar ele de geração Z, né? Cada um agrupa de uma forma diferente. O que eu sinto é que são seres que estão vindo para trabalhar muito, entendeu? Que tem essa missão mais clara de... Vai ser muito poderio tecnológico e a gente precisa aumentar o grupo das pessoas acordadas, entendeu? Eu acredito que essa maternidade, para mim, nesse exato momento... E eu segurei muito, né, Ana? A gente já conversou sobre isso. Eu tenho óvulos congelados, eu tenho 40 anos. Eu segurei essa maternidade o máximo que eu pude. E ela veio a hora que ela quis, de modos naturais. Eu acredito que ela veio reforçar o time daqueles que daqui 20 anos, quando tiver tudo mais maduro, vai estar operando aí de um lugar mais maduro também. Então, eu me sinto uma pessoa responsável por essa ferramenta de impacto social futuro, diretamente. Que lindo. Nossa, que lindo. Me fez um bem ao coração conversar com você, sabia? Mesmo que aqui e tal. Eu tô me acostumando com essa coisa de bater papo com as minhas amigas e amigos e dividir esses papos com todo mundo, né? Assim, é maravilhoso, né? Não é? Muito legal, porque você compartilha um pouco de quem você é. É. Uma coisa. O que é o Voice? O Voice é um conjunto de vozes, porque eu achava injusto demais as conversas ficarem só pra mim. Não é? Muita coisa legal para compartilhar, muita coisa bacana, muita visão de mundo legal. Se você que está aí acompanhando a gente não conhece, @Voicers. Voicers é o projeto da Lígia Zottini. Você pode seguir a Lígia também, @Lígia _Zottini, não é? Zotini, como se fala. Que é essa mulher especial que vocês acabaram de conhecer, e que tem um projeto mega especial, é muito, muito legal. Lígia, por que você não faz um seminário agora, nesse momento, virtual? Pega essas pessoas todas que estão pensando o que vai ser o futuro, porque quanto mais a gente fala do que a gente quer, palavra tem poder, né? Mais a gente transforma o outro e faz ele aderir, né? Assim, traz pra gente. Por que você não faz um seminário a partir do Voices? Eu colaboro, dou maior força, vou estar lá, chamo gente. Vamos fazer um seminário virtual, pega aí um dia, 2 dias, a gente faz um cronograma e, sei lá, faz de uma plataforma um pouco maior, mais robusta, porque dê pra botar mais gente. E a gente faz um grande
um happening, assim, né? Welcome Super. tomorrow. Vem, futuro, I love Vem. you. Ana, Só super vem. topo. Eu acho que tá tendo esse pedido das pessoas poderem se conectar a alguns recortes de futuros que façam elas, como você disse, aquilo que eu acredito eu manifesto, né? Aquilo que eu acredito eu ponho em prática. Super top. Vamos conversar nesses próximos dias dessa possibilidade. Vamos conversar. Eu vou fazer uma outra live em 10 minutos e depois eu vou te mandar um texto que eu li que me fez muito ter vontade de produzir neste momento, agora, fazer alguma coisa. Perfeito. Porque eu realmente acho que a reação que virá a esse despertar de consciência é igualmente potente. Vai vir uma reação querendo botar você no lugar de onde você vem. Então, assim, por que o consumo é tolo? Deixa de ser bobo. Olha aqui o quanto eu ajudei as pessoas nesse momento. Agora vem aqui consumir meu produto, porque ele tá ótimo, porque ele é incrível, porque ele... E não é só para te fazer se sentir bem porque você possui alguma coisa. É para você voltar para o seu grupo. O grupo dos que consomem, o grupo dos que têm. Né? Sabe, nós somos arrancados dele e que bom que fomos, né? E estamos aqui num outro lugar e eu acho que essa reação vai ser tão violenta que se a gente não tiver com a cabeça muito boa e muito feita para aguentar, sabe? Vai ser um processo mais difícil do que precisa ser. Então, queria muito trazer mais gente para conversar sobre isso, sabe? Bora desenhar isso, porque eu acho que é desse lugar, sabe? A famosa frase do Harari, conheça-te a ti mesmo, senão o algoritmo vai, né? A gente precisa trazer esse acesso, essa experiência, essa educação para que as pessoas se conheçam. E aí pode vir o algoritmo que for, entendeu? Ele não vai ser soberano porque você se conhece, né? Em cada uma das áreas. Financeira, estrutural, profissional, pessoal, amorosa, espiritual, você se conhece. E aí você permite que as coisas venham e passa pelo seu crivo. Não mais as coisas venham e te manipule porque ela parece algo que você concorda. Entendeu? Tem uma sutil diferença. E aí você inverte a lógica do algoritmo. Tem sim. Nossa, foi um grande prazer. A gente está aqui quase uma hora aqui batendo papo. E eu tenho certeza que está todo mundo adorando. Eu acho que esse tipo de conversa... esse tipo de conversa faz as pessoas amadurecerem, pensarem no que elas querem. Por isso que eu acho tão necessário. Vamos continuar essa conversa para mais gente e com mais gente, tá bom? Ana, tem uma frase que eu fechei o meu último TEDx, que eu vou fechar aqui de novo então a nossa conversa. Ela parece bem atual e bem futurista, mas ela foi dita pelos índios Hopi, né, americanos. Era uma tribo que viveu mais ou menos entre 1200 e 1300. Ele tinha se você procurar lá, né, a oração que eles iam para algo importante, geralmente era uma guerra, dos índios Hopi, H-O-P-I, ela terminava assim: nós somos aqueles por quem estávamos esperando. O Obama usou essa frase em 2012 e me encantou. E eu achei que era dele, eu fui citar no TEDx. Quando eu fui buscar a origem, ele citou os índios Hopi. Então, assim, nós somos aqueles por quem estávamos esperando, não tem outro, somos nós mesmos. A gente tem que assumir esse papel de protagonista. Se você está nesse momento com essa capacidade de poder se estender, diminuir os excessos e acessar essa consciência social. Eu quero trazer muito mais gente para isso. Lígia, foi um privilégio. Muito obrigada. Privilégio meu. Muito obrigada. Aninha. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Muito Beijo. obrigada. Até já, Bom querida. dia. Tchau, Tchau. Tchau. Não é uma cabeça essa mulher? Nossa, é um privilégio ter como amiga, poder trazer para cá e compartilhar com vocês todas essas ideias, tudo que ela pensa sobre o futuro. E ela já pensa isso há muitos e muitos anos. Sigam lá, Lígia Zottini, ou o @Voicers, que estão aí no Insta, para você seguir e para você se plugar com ideias do que pode ser esse maravilhoso mundo novo, o que pode ser o futuro que a gente está construindo a partir de agora.